De acordo com a agência pública, até o fim do mês de maio foram protocolados 41 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Se algum desses pedidos for acolhido pela Câmara dos Deputados, o processo for instaurado e Bolsonaro for responsabilizado, condenado, ele pode se tornar o 5º presidente da República a ser cassado na história brasileira. Mas você sabe quais foram os 4 presidentes que sofreram impeachment na história brasileira? Se você não se lembra ou você não sabe, é esse o tema do vídeo de hoje. Vou falar de impeachment. Eu sou o professor Guilherme Galvão Lopes e toda semana estou aqui nesse canal falando de história do Brasil. Antes da gente prosseguir, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, já curtir o vídeo e para no final você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. É muito importante que o meu trabalho tenha esse alcance, mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho, pela minha pesquisa. Antes de falar quais foram os presidentes que sofreram impeachment, eu vou falar rapidinho sobre o que é impeachment. Impeachment significa impedimento. É quando o agente público ele comete crime de responsabilidade. E a tipificação de crime de responsabilidade está descrita no artigo 85 da Constituição Federal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou colocar um card sobre um vídeo que explica o que é crime de responsabilidade. Quando o agente político ele é investigado por algum ilícito, por algum crime, ele é impedido em determinada altura do processo a exercer sua função, até para não atrapalhar as investigações. Então, como ele é impedido de continuar nessa função, e se ele for condenado, impedido de forma definitiva, esse procedimento chama-se impeachment, chama-se impedimento, que nada mais é do que a cassação do mandato, que pode ser de um prefeito, governador, presidente da República, o ministro, não se restringe apenas ao presidente da República. Explicando para você de forma bem resumida, quando há indício de crime de responsabilidade por parte do agente político, qualquer cidadão pode protocolar um pedido de impeachment. E nesse procedimento, ele vai ser julgado, um julgamento como qualquer outro, só que devido à natureza da função, quem julga no caso do presidente da República é o Congresso Nacional. Eu vou deixar também um vídeo aqui na descrição e vou deixar alguns artigos, alguns links para você entender um pouco mais sobre como é o rito de um processo de impeachment, principalmente no Congresso Nacional. Agora que a gente entendeu um pouquinho melhor, de forma muito introdutória, o que é impeachment, eu vou falar sobre os primeiros casos de impeachment de um presidente da República que aconteceram quase ao mesmo tempo. Nós vamos voltar ao ano de 55, quando Carlos Luz e Café Filho foram cassados pelo Congresso Nacional. Mas para que a gente compreenda um pouco o que motivou a cassação, nós vamos voltar um pouquinho antes, em 54, quando Getúlio Vargas era presidente da República e devido a uma crise política, ele cometeu suicídio. E o seu vice-presidente, que era o Café Filho, eleito pelo PSP, Partido Social Progressista, do eterno governador de São Paulo, Adhemar de Barros, ele assumiu a presidência da República. Café Filho foi efetivado na função presidencial. Só que no decorrer do mandato, Café Filho tinha rompido com Getúlio. Ele tinha se aproximado de um campo político conservador, de um campo político de oposição a Vargas, que era a UDN, a União Democrática Nacional. E quando ele assumiu a presidência da República, ele levou muitos elementos da UDN para o seu governo. Em 55 houve uma eleição presidencial em que foram eleitos presidente da República Juscelino Kubitschek e vice-presidente João Goulart. Naquela época o voto era diferente, você votava para presidente e para vice-presidente, não era uma chapa como funciona hoje.
Só que a eleição de Juscelino e de João Goulart desagradou alguns setores militares, que tinham inclusive conspirado anteriormente contra Getúlio Vargas, um dos motivos que o levou ao suicídio. E Café Filho, ele tinha colocado muito desses elementos, ele tinha dado muita abertura para alguns desses elementos em seu governo. Só que o ministro da guerra era o Marechal Henrique Teixeira Lott, que era um marechal, era um militar moderado, mas era um militar constitucionalista, era um militar legalista. E naquele momento, muitos começaram a contestar a eleição de Juscelino Kubitschek devido ao suposto apoio de comunistas à sua candidatura. Queriam fazer um cálculo maluco, tirando da eleição, da votação de Juscelino, a votação que os comunistas tiveram na eleição de 45. A partir disso, Juscelino automaticamente teria menos votos e o presidente eleito seria Juarez Távora. Adivinhe, um militar. Como essa fórmula maluca, essa ideia doida, ela não passou, ela não prosperou, né, pelo ponto de vista jurídico, começaram a caminhar para uma solução que utilizaria a força, ou seja, um golpe de Estado. Só que no meio disso tudo, Café Filho ficou doente e se afastou da presidência da República. Como não havia a figura do vice-presidente, ele era o vice-presidente efetivado, quem assumiu a presidência da República foi Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados. E no curto mandato de Carlos Luz, a conspiração ela começou a ganhar contornos mais visíveis, principalmente no momento em que houve o enterro de um militar, de um general, no Rio de Janeiro, Canrobert da Costa Pereira, e nesse velório dele, houve um discurso muito inflamado de um militar, o coronel Bizarria Mamed. E em seu discurso, ele invocava a participação dos militares na política. Eles deveriam, naquele momento de instabilidade e de uma possível movimentação comunista, tudo era comunista naquela época, não é muito diferente do que é hoje, os militares deveriam ir para a ação. Eles deveriam agir naquele momento, tomar as rédeas da situação, atuando aí como um certo poder moderador. Eu acho que o Ives Gandra, ele bebeu da mesma água que esse pessoal. Como Bizarria Mamed, ele infringiu o Código de Conduta Militar, que proibia manifestação política, participação política de militares da ativa, o Marechal Lott simplesmente pediu ao presidente Carlos Luz a sua punição, que obviamente não aconteceu porque Carlos Luz estava em conluio com os conspiradores. Se sentindo desrespeitado, Marechal Lott pediu demissão, só que ele foi alertado pelo general Odílio Diniz, que daria o golpe de 64, seria uma das cabeças do golpe de 64. Mas até então era um militar legalista e advertiu a Marechal Lott de que havia ali um motim, um golpe em andamento. E ocorreu um fato inédito na história brasileira, que foi um golpe de Estado para defender a Constituição. É uma coisa louca, uma coisa que só acontece no Brasil. Foi dado aí um contragolpe, um golpe preventivo, que teve por objetivo acabar com aquela conspiração, depor Carlos Luz e garantir a normalidade democrática e a posse do presidente eleito em 55. Esse movimento aconteceu no dia 11 de novembro de 1955. No meio daquela movimentação foi enviado para o Congresso Nacional o pedido de impeachment do presidente Carlos Luz, que notoriamente estava conspirando aí contra a Constituição, contra a normalidade das instituições brasileiras. Ele estava ali conspirando, participando de uma movimentação para um golpe de Estado. E ele foi votado em tempo recorde. Carlos Luz foi cassado, foi impeachmentado, e quem assumiu a presidência da República foi o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. Só que no meio dessa confusão, Café Filho se recupera
e tenta reassumir a presidência da República. Só que não havia o mínimo clima, não havia a mínima condição. E também Café Filho tinha ali muitos indícios de que ele estava ou participando da conspiração ou, de certa forma, sendo omisso em relação àquele movimento. E Café Filho também sofreu impeachment, foi cassado, perdeu seu mandato. Nereu Ramos continuou na presidência da República até a posse de Juscelino Kubitschek no iniciozinho ali do ano de 56. Então, só para nós termos ideia da gravidade daquele momento, no período de 1 ano e meio, o Brasil teve 5 presidentes da República: Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos e Juscelino Kubitschek. Tivemos aí 2 casos acontecendo praticamente ao mesmo tempo, e o terceiro caso só aconteceria em 92, com o presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor foi eleito em 89 presidente da República, primeira eleição presidencial depois da ditadura militar, e desde 60 que ela não ocorria de forma direta, com a participação popular. Ele foi eleito em segundo turno, derrotou o que seria presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula eleito em 2002, presidente da República pelo PT. Fernando Collor, ele foi empossado em 1990 e já começou o seu governo ali com um choque, que foi o famoso confisco das poupanças, ali por iniciativa da sua ministra Zélia Cardoso de Mello. Só que no decorrer de seu mandato começaram a surgir algumas suspeitas de corrupção envolvendo caixadores de campanha, até que um irmão de Fernando Collor veio a público e denunciou esse esquema, que ficou conhecido como esquema PC Farias, em referência a Paulo César Farias, que era um dos tesoureiros da campanha presidencial de Fernando Collor. Esse esquema consistia num caixador de campanha que continuou durante o mandato presidencial com o objetivo de comprar apoio político e de pagar despesas pessoais do presidente da República. Até que no ano de 92, depois de uma CPI, começou o processo, foi iniciado o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello no Congresso Nacional. Como as denúncias eram muito contundentes, Collor contava com apoio mínimo no Congresso Nacional e havia uma grande mobilização popular naquele momento, principalmente dos estudantes, dos carapintadas. Antes do fim do processo, Collor renunciou à presidência da República, mas ele não conseguiu se salvar. O processo continuou, ele foi cassado e os seus direitos políticos foram suspensos por 8 anos. E só lembrando, Fernando Collor, depois desse prazo, ele voltou à vida pública, tentou ser prefeito de São Paulo, tentou ser governador de Alagoas mais uma vez, e hoje é senador da República por aquele estado, já no 2º mandato seguido. O 4º caso é muito recente, foi o caso da cassação da presidente Dilma Rousseff, que foi eleita em 2010, primeira mulher eleita para a presidência da República, e ela foi reeleita em 2014. Só que aquele momento já era um momento muito diferente, em que a oposição ganhava força, principalmente por causa da Operação Lava Jato, que estava investigando esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras, e que no meio dessas investigações chegaram muitos políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores, que era o partido da presidente Dilma Rousseff. Ela foi reeleita em 2014 com uma margem mínima sobre o candidato do PSDB, Aécio Neves, e pouco depois começaram aí muitas movimentações, manifestações populares exigindo sua cassação, principalmente em função das pedaladas fiscais. Essas pedaladas fiscais, os seus oposicionistas acusaram a presidente de assinar remanejamentos de verba supostamente ilegais, com o objetivo de maquiar contas públicas, de forjar falsos superávites com fins eleitorais e também com objetivos econômicos. Tinha fins econômicos disso, com a ideia de mostrar que o Brasil tinha suas contas equilibradas e que o Brasil
era um país que não oferecia risco às suas empresas e a seus investidores. O processo contra ela foi iniciado em 2016 e, ao contrário dos processos anteriores, contou com a participação do vice-presidente. Ele estava ali participando dessa movimentação política nos bastidores com o objetivo de depor Dilma Rousseff da presidência, ocupar o posto e promover reformas e políticas que favorecessem ali os seus aliados. Diferentemente de Fernando Collor, a presidente Dilma Rousseff não perdeu seus direitos políticos, tanto que em 2018 concorreu ao Senado pelo estado de Minas Gerais, só que ela não foi eleita naquela ocasião. Muitos pesquisadores e cientistas políticos apontam que, na verdade, o impeachment de Dilma Rousseff tratou-se de um golpe parlamentar, diferente daqueles que ocorriam nas décadas de 60 e 70, que eram caracterizados pelo uso da força. Eram golpes militares com o objetivo de atender a fins políticos. Ocorrendo dessa forma, eles dariam a impressão de que tudo ocorreu ali dentro das regras do jogo e que haveria ali uma normalidade democrática, uma normalidade institucional. Mas existem várias obras importantes sobre isso, eu vou colocar algumas delas aqui, que afirmam que, nesse caso, a presidente sofreu um golpe de Estado. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo algumas obras que afirmam que a presidente ela sofreu uma modalidade moderna de golpe de Estado. Esses foram os casos dos 4 presidentes da República que sofreram cassação, sofreram impeachment. Mas nós tivemos outros presidentes que também tiveram ali pedidos abertos, mas muitos não foram sequer votados. Todos os presidentes da República, desde a redemocratização do Brasil em 85, tiveram ali pedidos protocolados. Mas só no caso de Dilma Rousseff e Collor é que eles foram admitidos e foram cassados. E no caso de Michel Temer, houve a votação pela admissibilidade, mas isso foi rejeitado em plenário pelos parlamentares. Aconteceu também algo parecido com Getúlio Vargas. Em 53, houve a votação pela admissibilidade do processo de cassação. Foi proposto por Wilson Leite Passos, um parlamentar que durante muitos anos foi vereador aqui no Rio de Janeiro, era da UDN, depois foi ligado à Arena. Ele que entrou com esse pedido de cassação de Getúlio Vargas, notabilizou-se por isso, só que na Câmara dos Deputados o plenário também rejeitou o andamento desse processo. O vídeo ficou um pouco extenso, é uma temática bem rica, bem interessante, e eu quero te agradecer por isso, por você ter chegado até o final desse vídeo. Espero que tenha sido útil para você, espero que seja útil também para outras pessoas. Por isso que eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais com o maior número possível de pessoas e que elas tenham aí conhecimento de um capítulo bem interessante, de alguns capítulos, na verdade, bem interessantes da história brasileira, principalmente nesse momento em que a discussão pelo impeachment de Jair Bolsonaro tem ganhado eco em vários segmentos da sociedade brasileira. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comente o que você quiser, eu respondo a todos os comentários e nos próximos dias, ainda nessa semana, vou colocar mais um vídeo para você. Até a próxima!